Boa noite. Final de tarde, quase noite. Professora Isabel vai entrar com a gente. Oi, Isabel. Oi. Já coloquei a gente ao vivo aqui. Já entra ao vivo. Tá ótimo. Já estou organizada Tudo bem? aqui. Tudo bem. Como vão as atividades aí que online? Bom, que bom. Agora intensas no online, né? Estão intensas. Tem que aproveitar todo o momento que a gente tem para fazer formação, né? Fazer a discussão necessária, né? A gente está em casa, mas está na ativa, né, Isabel? Exatamente. Isabel, a gente tá ao vivo e eu vou esperar um pouquinho para as pessoas entrarem, porque às vezes demora, né? As pessoas vão se conectando. Já tem o pessoal entrando. Oi, Regina Barão, Caroline. Vejam para mim se o som tá bom e a imagem também. Se tiver qualquer dificuldade, a gente vai acertando aqui. Eu também estou acertando Tem essas aqui coisas, minha... né, Isabel, do online, né? É verdade. É o som, é a imagem. Ô, Isabel, enquanto o pessoal entra, eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma homenagem aqui. Não sei se vai dar para ouvir. Vamos ver. Essa luz está atrapalhando muito. Dá para aqui a luz da minha casa? Eu estou conseguindo ver direitinho, Isabel. Tá. Estou conseguindo ver tranquilo. Estou conseguindo ver tranquilo. O pessoal falou que a imagem tá bom, que o som tá bacana. Dá para ouvir o som, a música? Não, a música não. Não. Eu coloquei aqui para mim, mas não sei se vocês escutam. Eu coloquei a música do Bêbado e Equilibrista. Que dia triste, né, Isabel? Exatamente. Perdeu o Aldir Blanc, a depressão, né? Levando Flávio Miliati, o suicídio. Realmente é um momento muito delicado, né? Da conjuntura política e também das vidas, né? Das pessoas. E tudo isso regado muito, muito triste, a assim. doses altas de autoritarismo, né? Exatamente, Isabel. E é tudo aquilo que fazia a gente suportar um pouquinho mais esses momentos, né? Ouvir essas canções, as músicas, a gente vai perdendo, né? Cíntia, tá tudo bem? Dá para a gente começar, vocês acham? A gente tem algumas pessoas que já estão online. Eu vou ver aqui se tá tudo certo. No Face tá tudo certo? Tá sendo transmitido? É bom a gente checar. A gente tentou fazer uma com a Jandira, Isabel, mas o som na ocasião estava muito ruim, a gente não conseguiu fazer. Então, eu já deixo um recado que a gente vai refazer a entrevista com ela no dia 12 de maio. Para a gente não perder. O problema é que, assim, a gente vai adiando, Isabel, e as coisas vão acontecendo, tudo aquilo que você imagina, não, mas isso aqui a gente não vai ter que discutir mais, já passou, não, volta com mais força, né? Questão da PL 39, né? A gente vai adicionando assunto, assim, vai precisar de umas 3 horas para fazer a live. Bom, gente, a gente pode começar aqui. Se tiver qualquer dificuldade com imagem, som, vocês me avisem, tá bom? Isabel, eu queria te agradecer muito, né, por ter aceitado o nosso convite.
num assunto que é tão importante, né, para os profissionais da educação, mas não só, né, para toda a sociedade civil, para a comunidade escolar, para os trabalhadores em geral. Queria agradecer também quem acompanha a gente nesse final de tarde, nesse debate. A gente vem, Isabel, de uma sequência de vários debates, a gente está aproveitando esse momento, né? Está em casa, mas não está parado, né? A gente fez uma primeira live, quem não assistiu e tiver a oportunidade de rever com o professor Walter Pomar, sobre o contexto político, as consequências sociais e econômicas da pandemia. Fez uma segunda live que também está disponível, né? Na nossa página, quem puder curtir também acompanhar, sobre o aumento da violência contra a mulher nesse momento de pandemia, com a Dulce Xavier. Fez também uma outra sobre os impactos da pandemia na periferia, né, e a forma como a periferia está se organizando, mostrando que muitas vezes à frente, né, de governos. E a gente vai fazer uma outra na quinta-feira agora, no dia 7, sobre o impacto ambiental, né, as políticas de meio ambiente. E hoje a gente vai falar com a professora Isabel Costa. A professora Isabel, ela é professora das redes municipais do Rio de Janeiro e do de Caxias, doutora em História do Brasil Contemporâneo, e está como coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, obrigada, Isabel. A gente percebeu, antes de passar a palavra, Isabel, eu vou deixar já uma questão que eu gostaria que a gente começasse, né? A gente percebeu em todas as lives que a gente vem discutindo que as propostas que estão sendo implementadas agora nesse momento de pandemia como solução, né, na verdade, ela já vem, né, de uma desconstrução histórica, né? Elas aparecem como soluções, mas na verdade elas já eram uma proposta de governo. A educação, me parece que a questão da educação à distância, né, da EAD, ela ganha uma certa centralidade nesse debate, neste momento, né, do Covid-19. Ela parece que volta ainda mais forte, né, como a gente diz. E quando a gente diz que volta, a gente também está se referindo a uma proposta que já existia aí no horizonte, né. Para a gente começar, Isabel, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, né, sobre essas propostas para o momento atual da pandemia, né, e qual o posicionamento, né, sobre essa questão da educação à distância, depois chamada de educação remota, né, remota complementar, oferecida pelas redes de ensino, né, como é que está aí no Rio? Eu comentei bastante na nossa outra conversa sobre a situação de São Paulo, né. É isso. Bem-vinda. Obrigada, Ariana. Boa noite. É um prazer estar aqui fazendo esse debate, né? Nós vamos ver que várias questões da educação pública são de escala nacional, né? Então, as experiências, elas se complementam. Hoje, nesse momento, se complementam de forma negativa, né? Porque o que está em jogo, e esse é o debate que a gente vem fazendo aqui no Rio de Janeiro, não são atividades remotas que assessoram, que complementam o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, mas a utilização dessas atividades como o meio e em substituição ao calendário letivo. E porque esse debate ele se tornou central depois que a realidade ultrapassou as prefeituras que queriam manter as escolas abertas. A gente não pode se esquecer disso, que logo no início da pandemia houve uma movimentação muito grande das entidades da educação, também da sociedade, em relação a esse absurdo. E não é à toa que algumas redes elas ameaçam com a volta, né, das aulas antes do fim da pandemia. O problema é que nós estamos no pico, né? E essas políticas elas são tão irreais que elas não conseguem se consolidar. Então, a EAD ela se tornou o grande debate no que diz respeito à educação, porque nós estamos num momento, num contexto, e foi bom, né, o Walter ter falado um pouco sobre essa conjuntura, num contexto de reação.
Nós estamos num momento de governos ultraliberais, de governos de direita, que estão tanto no governo federal quanto nos principais estados do Brasil. E eles não abriram mão dos seus projetos estratégicos por conta da pandemia, né? Por isso mesmo, os trabalhadores não podem fechar os olhos nesse momento. E a EAD é um desses elementos de debate, porque nesse período nós não podemos abrir mão de direitos constitucionais, que são direitos fundamentais, duramente conquistados, né, por nós e por aqueles homens e mulheres que vieram antes de nós. E o direito à educação, o direito à universalidade, uma educação para todos, e uma educação com igualdade de acesso a todos, é um princípio fundamental da nossa Constituição, né? É visto como um direito humano e que não pode ser relativizado em tempos de pandemia. E o que isso tem a ver com a EAD? Tem a ver diretamente com a possibilidade da gente sair dessa pandemia com uma desigualdade educacional maior ainda do que a que já tínhamos no nosso país antes dessa crise. Porque a EAD coloca em risco exatamente esses dois princípios. A educação como um direito universal para todos, ou seja, não é um direito para aqueles que têm acesso, para aqueles que não estão excluídos digitalmente, e a igualdade de acesso. Portanto, esse é um debate que vem movimentando os trabalhadores da educação, os professores e também os estudantes, né? Porque apesar dos discursos de vários sistemas de ensino, as pesquisas já apontam isso. A PNAD de 2017 é muito clara, né, de que a exclusão digital é uma realidade, ainda mais quando a gente fala em dois instrumentos para se ter uma atividade, nem EAD, né? Não estou nem falando em AD, em atividades remotas complementares, que é banda larga e um computador de acesso. A maioria dos domicílios não tem os alunos, os estudantes da classe popular, da periferia, que são os estudantes da escola pública, e eu diria que em alguns municípios, como, por exemplo, Duque de Caxias, onde alguns pais mantêm os seus filhos em pequenas escolas privadas, eles também não têm garantido esse acesso através de banda larga, de computador. E o que significa dizer que se as aulas que nós não estamos tendo nesse momento, elas forem, ou seja, se o calendário letivo for substituído por plataformas de educação à distância, por aulas remotas, nós teremos um quadro grave de exclusão de uma série de estudantes do ensino fundamental ao ensino médio, levando-se em conta que é um absurdo também o que algumas redes estão fazendo, inclusive indo de encontro ao parecer muito, muito ruim ou moderado para alguns do Conselho Nacional de Educação, é que não há atividades de interação direta com crianças e adolescentes. Com crianças, ou seja, não tem EAD na educação infantil, e algumas redes privadas e públicas vêm insistindo com essa política. Então, é um assunto em escala nacional, gravíssimo, porque nos coloca diante desse desafio, de que nós não podemos abrir mão do acesso à educação para todos. E é um quadro grave de exclusão, e aqui no Rio de Janeiro, os acessos à plataforma Google Classroom estão mostrando isso. Isabel, e um pouco isso que você falou, assim, também, né? Isso já vinha acontecendo, né? Então, assim, é uma solução que está sendo apresentada, mas a gente sabe que nas universidades particulares existem muitos cursos feitos, né, nessa modalidade, cerca de 20% dos estudantes hoje no ensino superior já estão matriculados nesse formato EAD, muitas escolas particulares também já usam como atividades complementares, né? Mas a gente sabe desde o início que a proposta do governo, inclusive o governo federal, né, a gente vem com a proposta do homeschooling, né, como uma proposta de governo, né? E essas grandes corporações privadas também que dominam esse mercado, né, e que estão loucas para entrar, né, e ganhar dinheiro com esse tipo de plataforma, né? Uma outra questão que eu queria te colocar
era essa modalidade EAD que a gente já vê acontecendo nas universidades e escolas particulares, ela é diferente do que está sendo proposto para esse período, Isabel? Eu queria voltar ao que você colocou, né, na tua fala, de que esses projetos eles estão em curso há algum tempo, né? Eles já influenciaram a própria reforma do ensino médio, não nos esqueçamos, né, que parte do conteúdo, ele, inclusive obrigatório, ele pode ser ministrado através de atividades online, e eu sou professora também da educação superior privada, né? E essa é uma realidade que vem precarizando cada vez mais, não só o trabalho docente, mas o ensino desses estudantes, né? Porque, infelizmente, o termo EAD vem sendo utilizada de uma forma empobrecida, inadvertida, né? Temos alguns casos de sucesso no que diz respeito a EAD, que nos coloca na seguinte questão, de que EAD é uma ferramenta complexa, não é uma ferramenta fácil, é uma ferramenta que requer uma longa adesão, para começar, e preparação de professores e de estudantes para um mecanismo que está sendo preparado para uma determinada realidade. Essa não é a realidade do ensino fundamental, onde, inclusive, os tubarões do ensino tentaram emplacar EAD no ensino fundamental, nessas reformas educacionais. No que diz respeito ao ensino médio, vamos levar em conta que, em muitas escolas, as atividades online que existem, elas precisam de que essas escolas tenham computadores, salas de informática para que os alunos desenvolvam essas atividades. Ou seja, é uma atividade remota dentro da escola, porque esses alunos não têm esse acesso. E nas universidades privadas, nós já sabemos o que está acontecendo, né? É um grande mercadão de como, na verdade, fazer uma certificação rápida, barata e sem nenhum conteúdo, em grande parte das universidades privadas. Então, infelizmente, até mesmo a política de EAD, ela vem se tornando cada vez mais precarizada e se desvirtuando dos objetivos iniciais. E aquilo que é chamado hoje de EAD, quando a gente olha para dentro, são uma série de atividades que vão desde pequenos deveres que são repassados através de plataformas que podem ser da Google, que podem ser da Microsoft, pode ser do WhatsApp, né? Até mesmo aulas onde supostamente alunos e professores estariam interagindo, né? Então, esse é um debate que deve movimentar, e não é à toa que já existe uma ação judicial, eu esqueci qual estado, acho que de São Paulo mesmo, de pais questionando a oferta, né, ou seja, a substituição do calendário letivo pela oferta de EAD. Além da discussão de fundo, Ariana, né, de que se esse tipo de plataforma, como uma atividade substitutiva do calendário letivo, se ela pode ser utilizada em termos de educação fundamental e de ensino médio. Eu acho que isso é um erro conceitual, porque a garantia que precisamos ter é de que o nosso modelo é de aulas presenciais, né? E por que eu estou batendo tanto na tecla das atividades suplementares e não complementares? Porque o debate não são as interações que muitos professores continuam mantendo, já faziam antes com os seus alunos, de atividades, inclusive de orientação, de sugestão, de link, de filmes, até mesmo atividades de reforço. Esse é um falso debate. Na verdade, muitos sistemas de ensino encobrem a verdadeira discussão a partir desse veículo, né? Não, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o sindicato não é contrário a que os professores permaneçam com esses vínculos dentro do limite da exclusão digital,
né? Nós não vamos alcançar a todos dessa forma, porque o debate fundamental é transformar isso em hora letiva. É isso que os sistemas de ensino querem. E o webinário, né, do Conselho Nacional de Educação deixou isso muito claro. A boa parte dos sistemas de ensino querem garantir o calendário letivo de 2020 de qualquer jeito, terminando em dezembro, não importa de que forma. Ou seja, mesmo que para isso o direito à educação não seja garantido. Então, é esse debate que está em jogo e reforçando o que você colocou, né? Os setores privatistas da educação privada, né? E alguns, inclusive, dentro da educação pública, estão se aproveitando desse momento para darem um salto na adesão das plataformas online nas redes de ensino. Então, eles estão vorazes nesta política do Brasil inteiro, né? E quando a gente olha o quadro da PNAD, é um absurdo que esse debate ele ainda encontre resistências na justiça, nos conselhos municipais e no Conselho Estadual de Educação. É um debate, mais uma forma de exclusão, além das diversas políticas que vêm, ao contrário do que falam, né, de que essas atividades podem garantir a presença dos alunos, que eles não se evadam, pelo contrário, diante da sua exclusão digital, a tendência é que esses alunos saiam, abandonem as suas matrículas, porque vão chegar à seguinte conclusão: quando eu voltar à escola, alguns alunos, alguns colegas de classe vão estar à frente, vão estar com conteúdos que eu não vou ter acesso. Então, essa política, de forma nenhuma, ela impede a evasão. Ela apenas possibilita o objetivo antigo do setor financista da educação no Brasil, que já fez isso na rede privada de ensino e que agora, né, sabe que os recursos ainda são significativos, né, das nossas redes públicas. Imagina aqui no Rio de Janeiro, a rede municipal do Rio tem mais de 1.500 unidades escolares, né, num quadro que ainda é de déficit, principalmente na educação infantil. Então, o que isso, um convênio com uma rede dessa, o que isso significa em termos de valores, né, para esses setores? Isabel, você colocou uma questão também sobre a própria Constituição brasileira, né, que coloca como dever essa oferta de educação universal, né? E a gente tem percebido exatamente isso que você comentou, né, de que muitos governos estão mais preocupados em dar conta do ano letivo, né, do que propriamente sobre falar, de fato, sobre a questão da educação, né? O que essa preocupação revela, né? Como é que você vê isso? Porque eu fico imaginando que, para além das argumentações de acesso, né, a gente sabe que, embora o acesso à internet seja crescente, há um número considerável de pessoas que são excluídas digitalmente, né? A gente tem cerca de 30% de pessoas que não têm acesso. Quando tem acesso, não tem um equipamento adequado para fazer as atividades. Agora, ainda que a gente superasse todas essas barreiras de acesso, pensando só nos alunos, eu não estou nem falando dos profissionais de educação ainda, que também é um problema, mas pensando só nos alunos, ainda que a gente ultrapassasse essa barreira do acesso, ainda assim, a gente teria uma outra questão, que é uma própria concepção de educação, Isabel. Não é simplesmente, bom, então agora está resolvido, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem acesso à rede, né, ao pacote de dados, então a gente resolveu o problema, né? Tem uma concepção de educação por trás disso. Se você pudesse comentar um pouquinho, né, sobre claro, o que está por trás dos governos quando propõem esse tipo de coisa. E é exatamente o que você está colocando, essa concepção de educação, ela está em curso no nosso país já há algum tempo, né? Ela se expressa de forma muito clara nas avaliações de larga escala e em alguns projetos que partem da ideia da atividade docente como uma tutoria. Então, projetos já que há algum tempo vêm transformando o professor num reprodutor de apostilas, de políticas
que são pensadas em larga escala e que são pensadas em organismos internacionais que hoje têm uma grande influência sobre boa parte das secretarias municipais e estaduais do Rio de Janeiro. Então, essa centralidade da EAD, ela vai ao encontro dessa concepção, né, que parte, em primeiro lugar, da ideia de que o fracasso escolar tem como principal responsável a figura do professor. Então, ao tornar o professor o responsável pelo fracasso escolar, e não os sistemas de ensino com a sua precarização, com a sua falta de investimento, vai fazer com que esse professor ele seja cada vez mais controlado, né? Ele é visto como incapaz de superar, né, de oferecer uma educação de sucesso. E, portanto, ele precisa ser monitorado, ele precisa ser avaliado, inclusive as políticas que hoje em dia são tão comuns, políticas meritocráticas de produtividade para as escolas e para os professores que atingem determinados índices e que estiveram presentes em vários projetos, né, como projetos em alguns anos anteriores, infelizmente, né, vindos inclusive de governos progressistas, de exames nacionais do magistério, de planos de carreiras diferenciados, baseados exatamente nos resultados. E que resultados seriam esses? Resultados que são medidos em larga escala. Né? Então, a EAD, ela coroa, ou seja, você tornar uma rede fundamental e uma rede de ensino médio com um sistema de educação à distância em parte do seu processo de ensino-aprendizagem, é você fazer com que esse professor ele se torne uma figura cada vez mais desvalorizada, a ponto de que, futuramente, ele pode ser, inclusive, descartado. Né? Porque se ele é um tutor, se ele é um facilitador, ou seja, se as relações ensino-aprendizagem, se as relações de conhecimento, que só são possíveis através da experiência presencial, se elas não são mais fundamentais, você, mais à frente, pode descartar esse profissional. Por isso, para nós, inclusive, a discussão, estamos num debate muito grande com a categoria, né, de que essa discussão ela é um tiro no coração da própria carreira, ela é uma desvalorização da carreira do profissional da educação, além daquilo que você colocou. A atividade educacional é uma atividade por excelência presencial, porque nós não somos repassadores de conteúdos. Até no processo de ensino conteudista, há uma interação que é diversa, né? Que pode levar a caminhos diversos, distintos. Quantas vezes começamos com um conteúdo e questões dos alunos nos levam a outros caminhos, a outras indagações. Além do processo educacional por excelência, onde a questão do conteúdo é um elemento. Em algumas comunidades escolares, é um pequeno elemento, porque os ganhos se dão por outros caminhos, da socialização, do autoconhecimento do aluno, das relações que se estabelecem ao longo do ano e que vão possibilitar que, aí sim, esses conteúdos eles possam ser melhor trabalhados. Então, ao fazer essa opção, nós estamos abrindo mão de toda esta visão de educação, né, que também nós não podemos nos esquecer, e não é à toa que Paulo Freire e outros teóricos da educação são tão atacados, porque essa concepção é uma conquista dos movimentos sociais populares, dos movimentos sociais da educação. Né? Não são apenas as leis, elas expressam essa movimentação. E não é à toa que esse governo reacionário, ultraliberal, ele quer quebrar exatamente essa espinha dorsal, né? Essa visão de educação.
e como ultraliberais que são, tornando o processo ensino-aprendizagem cada vez mais um processo individualizado, né? Preparando os alunos para que sejam trabalhadores resilientes. Infelizmente, essa é uma palavra da moda, mas que a gente precisa avaliar com muito cuidado o seu significado, né? Trabalhadores que aguentem firme a exploração, trabalhadores que aguentem firme a sua atividade individualizada. Me lembra muito um filme que marcou a minha adolescência, que é O Homem que Virou Suco. No mesmo momento em que ele estava ganhando um prêmio como trabalhador, né, do ano, ele estava sendo desempregado e de loucura no que diz respeito a essa alienação, né, do mundo do trabalho e uma valorização que se espera e que não vem, né? Então, é um processo muito sério que a gente vive e que, por que estamos discutindo isso aqui na pandemia, né? Porque o Brasil está a um ponto de dar um salto nesse processo e nós não podemos deixar isso acontecer. Isabel, você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, quando a gente estava falando a questão de acesso, né, em relação aos alunos, e eu queria te perguntar isso, assim, o trabalho docente, ele já vem num processo de precarização. A situação da pandemia, né, pelas coisas que você colocou e que a gente vem observando, ela abre um caminho ainda maior para a precarização, né? A gente vê em alguns lugares em que você já tinha oferta de EAD, né, uma notícia recente sobre os robôs que estavam por trás ali, né, não era nenhum professor, né, era um robô por detrás, passando todo o conteúdo, né, tem toda uma concepção, ou seja, o trabalho do educador, ele já está num processo de precarização crescente. Nessa situação de EAD, tem essa questão do teletrabalho, por exemplo. Como é que os professores estão sendo... como é que está sendo feita essa discussão com o professor? Porque eu imagino que mesmo entre os profissionais, há situações muito desiguais em relação a isso, né? Tanto de acesso à internet, como de domínio da ferramenta, a próprio teletrabalho, né? A questão da regulamentação. Como é que fica isso, Isabel, em relação aos profissionais? Sim, na experiência aqui do Rio de Janeiro, onde a SEDUC ainda não admitiu de maneira oficial, por escrito, de que essa é uma atividade obrigatória e que valerá como hora letiva, né? Eles não tiveram ainda coragem de colocar isso no papel, portanto, o que prevalece é um pouco também do que expressa a EAD nas redes privadas, é o assédio, né? O assédio moral, porque nós não temos, por exemplo, nenhuma regulamentação do que diz respeito ao direito de imagem. Há vários professores, né, fazendo vídeos, teleaulas, sem qualquer proteção no que diz respeito ou regulamentação do seu programa, da sua produção e do seu direito de imagem. Nós, inclusive, estamos acompanhando o acordo que a secretaria aqui fez com a rede de TV, uma rede de TV nacional, a Bandeirantes, porque já foi comentado pelo secretário de que as primeiras aulas serão aulas de professores. E nós queremos saber se essas teleaulas serão veiculadas no canal de TV aberta. Né? A segunda questão diz respeito à própria carga horária de trabalho. Né? Porque, veja bem, mesmo nesse ambiente onde a própria secretaria não coloca no papel que é obrigatório, há uma flexibilização tão grande que muitos professores passam quase que o dia inteiro disponíveis, né, diante de um computador. E na rede privada, essa é uma realidade muito clara, né? A exploração do trabalho vem sendo uma dinâmica. Nós também não podemos nos esquecer que a própria concepção de turma na introdução da educação à distância, ela se modifica completamente. O que nós temos, e por que tanta precarização? O que nós temos na rede privada são professores com cerca de 1.000 alunos, né? Atender a 1.000 alunos. Então, essa seria a sua turma. E a tendência a ser
a ser introduzida, né, nas redes públicas é exatamente essa, porque é barato. Veja bem, nem a famosa, eles já não fazem concurso, adotam o regime de hora extra, que já é precário e já é barato, com a possibilidade de que parte desse conteúdo seja ministrado à distância, será mais barato ainda, porque um professor não vai pegar uma turma de 40, e muitas vezes chegando a 60 alunos, vai poder pegar uma turma de 100, 150, 200 alunos. Né? Então, a EAD é muito lucrativa, tanto para o sistema privado quanto para o sistema público, desses governos conservadores, né? Porque a nossa visão é de que não é possível que governos progressistas reproduzam a mesma relação, né? E nós estamos cobrando isso em nível nacional, através da CNTE, de que nós não podemos fazer com que experiências progressistas em prefeituras e governos do Estado sejam exemplos de educação à distância, embora não seja a realidade, né? Algumas redes já há algum tempo vêm implementando a EAD, mesmo que seja por um período, né? Mesmo que seja por uma porcentagem de aulas, né? Como diz a reforma do ensino médio, 20%. A questão é que essas aulas elas não são trabalhadas como um complemento, como algo a mais. Não haveria nenhum problema dessas aulas serem trabalhadas como atividades extracurriculares. O problema é que elas são as atividades fim, são as atividades onde serão ministrados conteúdos novos e adotado o currículo que deveria ser trabalhado de maneira presencial. Então, é uma precarização de professores, é uma precarização do direito de aprendizagem dos estudantes, por tudo que já foi falado aqui, né? Não apenas pela questão do acesso, que é muito importante, mas pelo processo pedagógico, e é uma precarização também no que diz respeito às famílias, porque essas famílias vão ter que se desdobrar ainda mais no processo de acompanhamento, de complemento da educação dos seus filhos. Então, a EAD, nesse contexto, ela é um caminho claro para uma educação barata e excludente. E, de forma nenhuma, nós não podemos olhar para os outros países europeus. Né? Por favor, são realidades totalmente distintas, alguns sistemas já trabalham com educação à distância de forma complementar há algum tempo, né? O grau de complemento, de inclusão digital é grande, em muitas dessas redes o ensino é integral, então nós não estamos falando das nossas 4 horas diárias, 4 horas e meia diária, e mesmo nesses contextos, né, eu estava conversando com um amigo que mora na Suíça, tem sua família lá, tem seu filho no ensino fundamental, do que seria lá da Suíça, e mesmo lá, no retorno das aulas que está acontecendo agora, há toda uma preocupação com o processo presencial. Porque também lá os professores não estavam preparados para plataformas online, Suíça. Né? E os estudantes também, porque há graus diferenciados da forma de se aprender, né, do processo de ensino-aprendizagem. Então, lá está tendo toda uma preocupação, né, de complementar, de concluir da melhor forma possível e presencial o processo educacional desses estudantes. Então, e nós temos um caminho que é nosso, né, que infelizmente vem sendo deixado de lado por conta de uma política que é bastante clara, né? Acho que a população ela precisa cada vez mais ver que não houve fake news ou mentiras nessa política. O governo Bolsonaro e alguns governos liberais, como o de São Paulo, se elegeram com uma plataforma clara. E o discurso era de que todos seriam atendidos, mas era uma plataforma clara de exclusão.
e é isso que a gente está vendo agora, né, no pior momento possível, né, de uma crise como essa. Isabel, e eu fico pensando também em todo o controle que é possível a partir dessas plataformas. Eu estou falando do controle de conteúdo, né? Porque se a gente já vinha numa onda, né, de vigilância ideológica, né, de patrulha ideológica em relação aos professores, imagina o que significa, né, um conteúdo que é totalmente pré-formatado e elaborado, né? Qual o grau de controle disso também, né? E como isso vem favorecer todo esse controle mesmo, né, dos conteúdos e do próprio tempo, né, e do que o professor fala. A gente sabe o quanto essas plataformas não são nada seguras também, né? Ou seja, eles não precisam nem mais falar do Escola Sem Partido, né? Não estão nem falando, porque essas plataformas são um caminho bem, bem direto de se controlar o conteúdo, né, que está sendo ministrado, né? E o que empobrece, mais uma vez, o processo ensino-aprendizagem, né? Por exemplo, na escola onde eu trabalho, nós estamos enviando algumas atividades para os alunos, todas de caráter complementar, discutindo, propondo temas de discussão, sugerindo links, então, falando da pandemia, dos aspectos da pandemia e os direitos dos trabalhadores, a pandemia e a questão da mulher, a pandemia e a exclusão da população negra. No dia 31 de março, eu enviei uma atividade relacionada aos 50 e poucos anos, 52, se não me engano, do golpe civil militar de 64. Ainda não tivemos perseguições, mas com certeza são atividades que não são confortáveis, né, para determinadas famílias. Mas a gente acha que esse é o nosso papel, porque seria o nosso papel em sala de aula. Então, como educadores, né? Então, é o nosso papel nesse momento. Mas, com certeza, uma plataforma é um caminho, sim, né, de perseguição, muito fácil de se fazer, né? Então, nós estamos preocupados com a disseminação, né, dessas plataformas online. Aqui ainda não recebemos denúncias desse sentido, mas recebemos muitas reclamações que são bem... elas exemplificam as dificuldades. Reclamações de alunos em relação ao excesso de atividades, que não entendem, que não basta ler o que está escrito, porque não conseguem desenvolvê-las, porque terão que sair de casa para ir a uma lan house, porque não tem computador em casa. Então, a realidade, algumas mães e pais, né, que acham que estão substituindo na prática o trabalho do professor, e essa é uma boa questão, porque alguns sistemas de ensino querem, no fundo, querem exatamente isso, né? Não é à toa que o homeschooling é uma outra bandeira dessa direita mais tacanha, né? Alguns pais estão percebendo que o trabalho docente ele não é um trabalho, é um trabalho profissional, né? A mesma coisa de você substituir um médico, é um trabalho profissional, e que o trabalho que eles fazem, na verdade, que nós fazemos, né? Você é mãe, eu também sou mãe de uma adulta, então na universidade eu posso acompanhar muito menos, mas quando era uma criança, né, minha filha, a gente via que o trabalho era de acompanhamento, né? O trabalho pedagógico se dava na escola, de uma interação que é muito própria, inclusive, entre o professor e o aluno. E isso, eu sendo professora, né, muitas vezes me era negado esse papel. Mãe, você não é a minha professora, né? E acho que aqui a gente está enfrentando dificuldades, Isabel. Exatamente. Então, para ver como é uma relação fundamental, né? E alguns se aproveitam para tentar disseminar, né, de que é possível fazer o homeschooling. E mais do que isso, de que essas plataformas de educação à distância, elas podem facilitar o homeschooling. Ou seja,
são projetos que se articulam, né? Eles não estão desconectados, né? É uma visão de uma educação ultraliberal, individualizada, baseada no ensino, num conteúdo frio e que, portanto, exclui pobres, os mais pobres, mas também excluem todas aquelas crianças e adolescentes que, mesmo não são pobres economicamente, mas que não vão se adequar a esta forma de educação. Muitas vezes a gente pensa nos mais pobres, né? Mas nós temos aí alunos, pessoas com deficiência, e nós temos crianças e adolescentes que não se adaptam a esse padrão. É um outro ritmo, é uma outra realidade. Então, esses também estarão excluídos, porque a lógica da EAD é a lógica da produtividade. Você dá aula e você faz o trabalho. Você tem dia e hora para começar e para terminar. E essa é uma lógica que, na verdade, ela acaba se incrustando na própria razão de ser das pessoas, né? Elas se tornam isso, máquinas, robôs. Produtividade no trabalho, produtividade na escola. Então, E esse é o objetivo, grave, né, Isabel? E esse é o objetivo, né? Exatamente. Isabel, a Ana Lídia, ela coloca uma questão importante, que é em relação à organização, né, para impedir a continuidade desse tipo de política, né? Então ela coloca, parece que muitos governos, principalmente aqui em São Paulo, usam o pretexto da pandemia para a implementação da EAD via fundações privadas, impondo ideologias neoliberais aos educandos. Mais uma faceta das tentativas de privatização da educação pública. Como podemos nos organizar para impedir a continuidade dessa política? Isso vai demandar uma grande discussão dos sindicatos e uma grande tomada de consciência dos trabalhadores da educação, porque não é um processo fácil, não é um processo que se ganha com uma ação judicial ou com uma ação do MP. Por que eu começo por aí? Porque aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos um MP ao nosso lado. O MP fez uma recomendação pedindo a suspensão dessas atividades. O MP entrou com o ajuizamento de uma ação civil pública, que, assim como a do sindicato, está parada na justiça. Porque, infelizmente, a visão que muitos têm é de que a justiça é uma instituição neutra, né, imparcial. Não, e ali, né, estão pensamentos progressistas, mas muitos pensamentos conservadores que vão ao encontro dessas políticas. Isso não quer dizer que o caminho judiciário não tenha que ser feito. Eu acho que a gente precisa cobrar o posicionamento dessas instituições, mas vai requerer um grande grau de resistência dos trabalhadores da educação, e especialmente dos docentes. Uma grande movimentação de denúncia de professores e de estudantes em relação a essa exclusão. Ou seja, nós não podemos mais aceitar que é normal o grau de exclusão, né? Porque, na verdade, infelizmente, muitas das nossas comunidades escolares vêm aceitando a precarização e a exclusão, né? Aceitando no sentido de que chegam a uma situação de que não sabem mais o que fazer, né? Então acaba aceitando não, né? Normalizando essa precarização. Nós precisamos reverter esse quadro num momento muito, muito difícil, né? Eu estou acompanhando São Paulo também, estava esperançosa de que houvesse alguma movimentação no campo da justiça. Eu sei que a situação de São Paulo é muito grave, a gente vê, inclusive pelos planos de carreira do Estado, soube agora que a rede estadual tem 15 dias em janeiro e 15 dias em julho, algo que é impensável aqui no Rio de Janeiro, uma composição salarial marcada por uma série de cursos, né, de políticas meritocráticas, né, que vão avançando aos poucos e individualmente a remuneração, o reconhecimento salarial dos docentes. Mas vejo que também aí a situação ela está até mais avançada do que no Rio de Janeiro, né? Porque a EAD foi instituída oficialmente, né?
Mas é isso, é uma grande movimentação. Nesse momento eu vejo de denúncia, e nos estados onde nós temos governos progressistas, os docentes e os sindicatos, né, eu faço esse apelo, não podem ser coniventes com a implementação dessas plataformas. Os nossos municípios e estados progressistas não podem servir de exemplo, porque isso acaba enfraquecendo a atuação em outros, né, estados com governos fortemente liberais, como é o de São Paulo. Então, a gente, na verdade, está no início desse caminho de denúncia e esperando, né, que as nossas ações, algumas delas em algum lugar do Brasil, sirva de exemplo, porque nessa legislatura, com o perfil que nós temos nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, não conseguiremos muita coisa pela via legislativa. Então, é a pressão popular e, né, chamar a atenção para que essa conscientização mude esse rumo. Acho muito importante, Isabel, isso que você colocou, né, sobre a questão da via legislativa e a via judiciária, que acaba muitas vezes dominando, né, e anulando a própria organização dos trabalhadores, que é fundamental nesse momento, né? Sem ela não tem saída, né? E além disso, a gente tem, ainda esse ano, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Fundeb, que para a gente nos municípios é uma luta bastante importante, né? Qual o significado, qual o impacto, né, desse fundo nos municípios e por que a gente precisa se organizar e lutar por isso? Antes da pandemia, nós estávamos em meio a esse debate, né? Esse era o debate que se apresentava como um debate fundamental, porque diz respeito ao financiamento da educação, né? Já sofrendo graves cortes em termos estaduais, municipais, federal, né? A emenda constitucional 95, que congela, né, os investimentos em educação e saúde, são gravíssimos para a educação pública brasileira. Estávamos rumando para uma política também de desvinculação, né, das verbas obrigatórias a serem aplicadas na educação. Então, o debate do Fundeb, ele se apresentava dentro desse contexto muito difícil, que era não só a manutenção da principal fonte de financiamento público da educação pública, como também o Fundeb entra dentro desse debate de uma verba vinculada, né, de uma verba da educação. Um debate também que estava sendo, e está ainda, né, sendo atravessado por políticas privatistas, né? Há emendas que defendem que a verba do Fundeb também possa ser direcionada para escolas privadas. Esse é um debate fundamental, né, porque nós sabemos que a sua não renovação vai fazer com que, em janeiro de 2021, as redes, e aí todas, inclusive a rede municipal do Rio de Janeiro, que é enorme, uma cidade rica, né, com recursos, mas que depende fundamentalmente da verba do Fundeb, né? E isso fez com que, inclusive, setores governamentais conservadores empalmassem nessa campanha, de que era necessário renovar o Fundeb, né? Torná-lo uma política de Estado, uma política permanente, sem data para terminar. Mas o outro debate, tão importante quanto a permanência do Fundeb, é a necessidade de ampliação dos recursos da União. Né? Os recursos que hoje são destinados às redes, à educação básica, ele é um recurso insuficiente. É um recurso onde as redes acabam brigando entre si pelo pouco que existe. Isso, inclusive, é um dos problemas para se estabelecer algumas políticas de valorização, né? Há toda uma discussão em torno do valor aluno-qualidade, né? De que esse seria um mecanismo fundamental, quanto que concretamente custa cada aluno, né? Esse é o montante
que cada município deve receber, quanto custa um aluno no Brasil, né? E que nós sabemos que esse valor nas redes públicas é um valor ainda aquém da valorização da educação. Então, nós temos que lutar para ampliação desses recursos vindos da União para que mais estados e municípios possam receber a verba em vez de perder nesse montante, né, em vez de perder verba do Fundeb, né, como se diria. Não é um debate fácil, porque é um debate que vai de encontro a toda a política, né, de Bolsonaro e da sua equipe econômica, Paulo Guedes, Mourão, todos eles não querem colocar mais verba, né, querem retirar verbas, desvincular verbas. Então, se num primeiro momento ficou disseminada a ideia de que sim, o Fundeb vai ser renovado, essa renovação ela pode ser uma vitória de pirro, né? Não significar absolutamente nada, porque ela será renovada, mas com desvinculação e corte de investimentos não significará grande coisa. Isabel, acho que é uma questão que eu acho que é importante, porque a gente às vezes vive num falso dilema, né? Que é, bom, agora é o momento em que a gente tem que se preocupar com a vida das pessoas, não é o momento de falar de política, né? Por que vocês estão falando fora Bolsonaro? Por que estão chamando fora Bolsonaro, né? E aí, pensando em todas essas reformas, né? De que maneira também reforma trabalhista, reforma da Previdência, a reforma administrativa, né? A ser encampada, de que modo isso afeta os trabalhadores da educação? Eles estão percebendo isso? Estão sentindo que esse é um momento de disputa e que é preciso se organizar? Então, muitos têm feito exatamente esse discurso, né, de que o central, e quem de nós não acha, né, é a luta pela garantia da vida. Sim, o central é a luta pela garantia da vida, e é isso que nós precisamos fazer, porque se todas essas reformas e todas essas políticas continuarem sendo aprovadas no Congresso Nacional e implementadas pelo governo Bolsonaro e os governos estaduais e municipais, a garantia da vida estará cada vez mais em risco, mesmo numa situação de pós-pandemia, porque o que nós teremos será mais desemprego, mais precarização, né? O aumento ainda maior da miséria, né? Já estamos de volta ao mapa mundial da miséria, e eu gostaria de saber que forma é essa de se garantir a vida, se não lutando contra um governo que é anti-vida, né? Então, a bandeira do Fora Bolsonaro, Mourão, ela é central nesse momento de pandemia, porque esses senhores e essa concepção, essa política, ela expressa exatamente um descompromisso com a vida, né? Com a vida do trabalhador, com os seus direitos. Porque senão estamos falando de que vida? Apenas o fato da gente respirar, nós lutamos por uma vida com dignidade, né? Os escravos também tinham a vida garantida para trabalharem bem, melhor e disciplinados, né? Mas essa é a vida que eles almejavam? Com certeza não, né? Nós não podemos aqui normalizar o que muitos autores falam, né? Da servidão moderna. Vivamos para servir da melhor forma ao capital. E é isso que está em questão, né? Com esse governo, com a manutenção do governo Bolsonaro e suas políticas, a vida não está garantida. Pelo contrário, o quadro que se avizinha é um quadro aterrador, né? Porque, ao contrário de alguns campos progressistas e de esquerda, a direita não está dormindo, ela está aprovando e colocando em ação todas as suas políticas. E, portanto, é tarefa, sim, da educação, dos educadores, da comunidade escolar, dentro dos limites, né, do que é o isolamento e distanciamento social, se movimentarem, se protestarem, para que não saiamos da pandemia num quadro mais grave ainda do que aquele que entramos. Infelizmente,
esse é o caminho que está sendo apontado, porque não há unidade dos setores de esquerda em relação à necessidade não daquilo que se tornou palavra de ordem até para a Rede Globo, né? Fora Bolsonaro, mas a necessidade de se derrubar o conjunto do governo e da sua política econômica. Né? Queremos governos que não estejam comprometidos com essa agenda da morte. Bolsonaro expressa a face mais radical da agenda da morte, mas Dória também expressa uma agenda da morte, Crivella também expressa uma agenda da morte, que se dá nessas políticas que nenhum deles é contrário, né? Pelo contrário, aplaudem essas medidas. Pois é, fora Bolsonaro, fora Mourão, e essas políticas neoliberais, né? Isabel, eu estou olhando aqui para ver se a gente tem mais alguma pergunta. A minha proposta com a Isabel era de uma conversa, de 1 hora. Eu achei que valeu muito a pena esperar, por mais que eu tentasse descrever, né, e fazer uma análise prévia naquele dia, não seria tão enriquecedora como a sua. Tem bastante gente aqui agradecendo, falando, né? Ó, muito bom a iniciativa, uma maneira de deixar as pessoas esclarecidas. Eu acho que é isso, Zé Galvão, uma maneira de a gente mostrar que o que acontece agora, né? Essas soluções aparentemente saídas fáceis, né? Para o momento, elas já vêm sendo construídas, e se a gente não se organizar de maneira rápida, né? E colocar a política como central nesse momento para discussão, a situação vai piorar muito, né? E aí, pensando não só nos professores, nos trabalhadores, né, que tem o próprio trabalho em risco, né, como a gente viu, mas de um caminho que é só precarização a partir daqui, né, Isabel? Exatamente. É isso, a Ana Lídia, né? A saída é o socialismo, né? A gente fala isso o tempo todo, né? Como é possível uma saída, né, dentro do capitalismo, né, Isabel? Para uma crise sistêmica, as alternativas, né? Exatamente. Exato. A saída tem que ser outra, dentro de outro sistema, né? Não adianta, isso, gente. Isabel. É claro que as experiências históricas são fundamentais, mas elas são mais importantes quando são atualizadas no presente, né? Então, o socialismo é uma bandeira atual e necessária, né? Um capitalismo que está em crise e que vai abocanhar o máximo que puder dos trabalhadores para tentar segurar a sua crise, né? Porque é uma crise gravíssima que não tem solução. Então, ou caminhamos, é mais uma daquelas frases que para mim são fundamentais, ou caminhamos para o socialismo, ou o que a gente vai ver é o capitalismo da barbárie, né? Do ódio e da antivida. Socialismo ou barbárie, né? As pessoas concordando, é isso, é rumo à construção, né? Construção de uma outra forma, né, de organizar a produção e de outros valores. Sem isso, dentro do capitalismo, não tem saída. Isabel, muito obrigada por partilhar essa sua experiência como professora no sindicato. Obrigado a todas que nos assistiram nesse debate. Se surgirem novas perguntas, também a gente pode organizar e depois encaminhar, né, para um novo esclarecimento. Mas agradeço muito a sua disponibilidade e a conversa com a gente. Obrigada. Obrigada, muita sorte, bom trabalho para você nessa caminhada. Obrigada, Isabel, obrigada. Um grande abraço. Tchau, abraço, boa noite, boa noite gente. a todos. Boa noite.